Nobre presidente, colegas vereadores, a imprensa escrita e televisada que nos repercute aí para os nossos munícipes e a todos os munícipes da galeria e também que está nos assistindo nos meios de comunicação. Eu tenho vários assuntos, presidente. Nós temos um projeto de lei hoje que é sobre os fogos de artifício na cidade de Bauru, que nós vamos deixar para discutir ele no momento oportuno do projeto, né? E os outros assuntos, eu quero começar a enumerar alguns aqui. Primeiramente, eu prometi para o Mantovani, que eu iria, a todo começo de sessão, na minha fala, eu iria numerar os dias e cobrar do presidente aqui da nossa casa, saber se o projeto chegou. Então, hoje são 20 dias em que o projeto da lei de zoneamento deveria estar aqui já, que a gente está cobrando, fora o prazo que nós já estamos falando há muito tempo. Então, eu queria saber se o projeto chegou antes de continuar a minha fala. Vereador Raul de Paula, só chegou agora, alguns minutos, porque, na verdade, não tinha dado entrada nessa casa ainda. Não chegou. Só chegou agora, nós estamos então, nós aqui estamos em plenário. No 20º dia, né? 20º dia em que nós estamos fazendo a cobrança agora ao vivo, né? Vamos continuar fazendo. E, em decorrência disso, presidente, eu, o vereador Mantovani, juntamente com o vereador Sandro Bussola, demos entrada nesta casa numa moção de apelo para que pelo menos o prefeito arrume uma forma, ou por decreto, ou por acordo, né? Para que a prefeitura não comece a multar os nossos munícipes enquanto os mesmos não possuem alvará de funcionamento. Que não é o que aconteceu. O vereador Sandro Bussola nos trouxe aqui, né, um espelho não seria uma multa, né, porque é uma notificação dando prazo para a pessoa, né, o munícipe, 30 dias para ele apresentar o seu alvará. Enquanto não resolver a lei de zoneamento da cidade, ele não vai conseguir apresentar o alvará dele de funcionamento, né? Então já começa a complicar. Me honra com a parte, vereador Marquinhos. Nobre vereador, doutor Raul, enquanto não se chega a um consenso da lei de zoneamento, o prefeito está encaminhando para essa casa essa semana, para chegar hoje ainda, a lei dos corredores comerciais, que vai resolver, pelo menos por enquanto, o problema dessas empresas que estão instaladas, que estariam com problemas. Então, enquanto a lei de zoneamento não vem, pelo menos a lei dos corredores comerciais está chegando essa semana nessa casa e a gente acredita que será chamada uma audiência pública para debater o assunto e a partir daí se votar e a gente resolver o problema pelo menos dessas empresas que estão instaladas já no nosso município. Tudo bem, Marquinhos. Por favor, vereador Arildo. Não é possível que o executivo vai cometer o mesmo erro que cometeu, que fez o cancelamento dos corredores. Sem audiência pública. Cadê a audiência pública promovida pelo executivo? Eu não entendo. A audiência pública não é feita pelo legislativo, a audiência pública tem que ser feita pelo executivo. É ele que tem que convocar os munícipes para serem consultados. O processo legislativo é distinto do processo que acontece dentro da prefeitura. Nós vamos incutir no mesmo erro. Ou vamos errar novamente, ou isso novamente é uma falácia somente para enganar a opinião pública. Mais um favor, vereador Roque Ferreira. Vereador Primeiro, Paulo, estimo as melhoras para o senhor e seja bem-vindo. eu agradeço as mensagens de apoio que a gente recebeu aí de toda a comunidade de Bauru por conta do acidente que nós sofremos. Mas eu gostaria de registrar que o método do Executivo está errado. Antes de enviar o projeto de lei para a Câmara, o Executivo tem que convocar uma audiência pública. Nessa audiência pública, ele tem que apresentar as propostas de corredor comercial. Por que isso? Porque, no limite, ele tem que tornar público. Se o prefeito mandar a lei para cá e a Câmara convocar uma audiência pública, não terá o efeito legal que fez com que a Justiça cancelasse os corredores comerciais. Então, seria interessante que a consultoria jurídica do Executivo pudesse orientar bem o prefeito para que o Executivo não cometesse algumas bobagens que vêm se encadeando aí nesses últimos tempos. Tudo bem. Eu queria só complementar o debate, gente, que veja só, um colega que joga futebol com a gente de sábado, ele chegou lá e estava abismado, porque ele foi até o Poupa Tempo e querendo instalar uma empresa, né, num terreno de sua propriedade, ele foi orientado a pagar uma taxa, veja só,
de R$ 195,37 lá no Poupa Tempo, para que a CEPLANE diga pode ou não pode instalar a sua empresa. Então ele recolheu R$ 195,37 e aqui fala assim que prazo variável, pois depende da aprovação da divisão de uso e ocupação do solo. Poxa, nós sabemos que a resposta para isso vai ser não, porque nós estamos sem a lei. Como que você vai lá e recolhe R$ 195 do munícipe? Não pode, gente. Orienta o munícipe. Fala, ó, nesse momento, os seus R$ 195 não vai servir para nada. Nesse momento não vai servir para nada. Entra na internet, puxa a lei de zoneamento, que é a última que está valendo, você vai saber se lá ainda está válida aquela, porque é de 2010. Acabei de dizer aqui na última sessão que ela não está funcionando, né? Citei toda a Avenida Duque de Caxias, Nações Unidas, etc, 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 Getúlio Vargas. Então, ou seja, na onde o munícipe quer fazer a instalação da sua empresa, nesse momento não vai ser possível, mas recolher o deles R$ 195,37. Então precisa haver, sabe, um pouco mais de comunicação nesse sentido. Falar, ó, não adianta recolher nesse momento, explica que nós estamos em fase de acertos até que isso possa acontecer, não é? Porque isso aqui vai ser inócuo. Ele está pagando R$ 195 para receber um não. Se ele souber que ele vai receber um não por R$ 195, ele não vai querer, não é verdade? Não tem sentido esse tipo de coisa. Uma outra coisa que precisa haver comunicação entre as secretarias, um munícipe me trouxe um problema interessante. A área dele é um pouquinho maior, tem mais do que um lote, e aí a prefeitura lançou pelas fotos do satélite um galpão grande que ele tem, né? Ele foi jogando um pedaço do galpão para cada lote. Um pedaço de galpão para cada lote. Aí ele falou, pô, eu vou reclamar. Ele já tem a BITS, já tem toda a escritura feita de juntar todos esses lotes num lote só, que foi obrigado, senão não tinha o projeto, né? E uma parte da prefeitura não tem esse acesso a essa informação e está mandando as cobranças tudo por lote. E aí qual que é o grande problema? É muito menor o valor, muito menor, porque a construção fica pequenininha em cada lote, né? Do que o valor cobrado se fosse um imóvel a mais. Então a prefeitura está perdendo dinheiro com isso, né? Então se pegar um munícipe que não está interessado muito em ajudar o município, ele pode chegar e fazer o quê? Deixa passado, passa batido. Eu estou com o meu alvará, estou com tudo certinho, né? Então você veja, ainda existe, né? Isso não é um problema só do prefeito, mas nós temos que fazer com que todas as nossas secretarias consigam fazer uma gestão mais interligada, né? Senão realmente vai ser complicado em relação a isso. Então está aí essa minha indignação em relação a esse fator também. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui é em relação a alguns munícipes colocaram para a gente um problema. Eu vejo o Roque Ferreira falar bastante aí das águas virtuosas, tal. Eles trouxeram para a gente a indignação deles de estarem pagando impostos, Roque, e não estar recebendo assim nenhum benefício. E eles trouxeram para nós a lei dos tributos nacionais. No seu artigo 32 falava assim: o imposto de competência dos municípios é de competência dos municípios. E vai chamar o quê? Predial e territorial urbano. Aí ele diz assim: para que o efeito desse imposto, você tem que ter pelo menos dois dos seguintes incisos, na verdade. Os seguintes incisos estão aqui abaixo, que seriam benefícios, né? Então você tem meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. Águas virtuosas não tem. Abastecimento de água, não tem. Sistema de esgoto sanitário, não tem. Rede de iluminação pública, tem. Escola primária ou posto de saúde, uma distância máxima de 3 km do imóvel considerado, também não tem. Então ele ficou abismado porque não está enquadrado no artigo 32, né? No entanto, logo abaixo no artigo 6º da mesma lei, eu fui ler o seguinte: os imóveis que não se enquadrarem no disposto desse artigo, independente de sua localização, estão sujeitos ao imposto sobre a propriedade territorial urbana. Então são artigos dúbios. Um fala que você tem que ter, e o outro lá fala, alguma coisa tem que pagar, né? Agora, de qualquer forma, né, são munícipes que estão lá necessitando de pelo menos algum desses benefícios, né? E eles não estão tendo atenção devida e estão sendo cobrados.
né? Estão sendo cobrados e não é pouco. Aí nós tivemos aqui uma manifestação, nós pedimos informação para o Francisco Mangera, e ele colocou o seguinte, que o bairro Águas Virtuosas está sendo gravado pelo IPTU com fulcro no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 32 do Código Tributário Nacional. O local é considerado zona de expansão urbana, por tratar-se de loteamento aprovado, dispensando assim, para a incidência do IPTU, os requisitos do parágrafo 1º do mesmo artigo. Então, são interpretações da lei. Eu estou dando essa satisfação porque os munícipes nos trouxeram o problema, né? Mas vamos sair do âmbito legal e vamos pelo âmbito moral da coisa, né? É muita falta de moral você ficar cobrando de alguém e você não trazer nenhum benefício para essa pessoa, não é verdade? Então, eles me colocaram lá que eles estão, só esse morador está há 16 anos no bairro, 16 anos no bairro, nunca recebeu sequer a visita nem do IBGE, nem do IBGE passou lá, né? Então, vocês verem como a situação fica, né? Então, fica aqui registrado. Também queria colocar aqui, queria fazer aqui nesse meu último minuto final, meus 2 últimos minutos finais, um apelo aqui para que realmente o deputado Pedro Tobias entre nessa discussão do aterro sanitário, né? Porque politicamente nós temos condição de sentar e achar uma forma. Também eu quero fazer aqui o apelo para que utilizem melhor a secretária do Meio Ambiente, né? A Lazinha. A Lazinha, para vocês terem uma ideia, o último aterro sanitário da cidade de Pederneiras foi totalmente coordenado por ela. Ela conhece até as vírgulas do que tem que ser feito para nós termos um aterro sanitário. E nós temos essa pessoa hoje como funcionária, ela está como funcionária hoje da SEMA, né? E tem tudo para que essas secretarias se unam. É importante que as secretarias se unam e aproveitem o conhecimento técnico da nossa secretária. Então fica aqui essa minha posição. Então, Pedro Tobias, juntamente com todos os secretários, sentando junto com a CETESB, não tem por que não fazer isso acontecer. Não tem por quê. Muito obrigado por enquanto, presidente.